A paz do Senhor para a igreja. Eu nem preciso dizer que é uma honra e uma responsabilidade muito grande estar aqui, né? Poder falar da palavra do Senhor e saber que existem pessoas sedentas querendo ouvir, precisa de se alimentar disso, é uma responsabilidade muito grande. Então, todas as vezes que eu sou chamada a essa responsabilidade, eu peço muito a Deus que o meu eu se diminua, fique lá no chão, e que o Senhor me use para ser instrumento dele. E eu tenho certeza que a palavra ela nunca volta vazia. Aquilo que você ouviu, talvez hoje, você acha que não é para você. Lá na frente, você pode utilizar ela. Para você, para um filho, para um amigo, ou para alguém, até numa condução. Você senta, a pessoa começa a conversar com você, e aí o Senhor vai te lembrando de coisas que você precisa falar para aquela pessoa. Então, o que eu vou falar hoje pode parecer que para alguns não sirva, não é o momento. Mas lembre-se que Deus sabe de todas as coisas. E Ele sabe que você, ou alguém que você conhece, pode precisar ouvir essa palavra no tempo certo. Nós vamos, eu peço à igreja que fique de pé, nós vamos ler lá no livro de Atos 9. Atos 9, versículo 36. Eu vou ler aqui na minha versão, que é uma versão que eu já estou mais habituada, né? A versão mais antiga, e eu gosto muito dela. A palavra de hoje vai falar sobre Dorcas, né? Nós fomos desafiadas a falar sobre mulheres. E aí, quando a pastora passou para mim, eu olhei e vi Dorcas. Eu gosto muito de falar sobre o amor e o cuidado. Cada pessoa, ela tem um chamado. E eu gosto muito de cuidar. As pessoas que vivem em torno de mim sabem que eu tenho o prazer de cuidar. E quando eu vi o nome Dorcas, ele parou, meu olho ficou em cima. E eu falei, é de Dorcas que eu vou falar. Pode parecer repetitivo, porque em outras pregações eu também falei do amor, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que vai servir para a edificação de muitos. Tá? Vamos lá. O versículo 36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras, esmolas que fazia. Então aqui a gente já vê que Dorcas, ela era uma pessoa que doava, tá? O versículo 37 diz assim: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, depositaram num quarto alto. E como em Lida era perto de Jope, vindo os discípulos de Pedro, que estavam ali, os discípulos, eles sabiam que Pedro estava na cidade do lado, que era mais ou menos 15 quilômetros, né? E eles, sabendo disso, eles mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorassem por vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, onde estava Dorcas, né? E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas de vestes de Dorcas fazera para elas. Então, esse é um ponto muito interessante. As pessoas que estavam ali estavam chorando e mostrando o que Dorcas fazia, mostrando para Pedro, né? Ela não pode morrer. A gente precisa dela. Ela cuidava das viúvas, ela tinha todo o cuidado. Dorcas era uma costureira. Vamos continuar, então. E levando Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram no quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando a túnica de vestes que Dorcas fazia para elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, põe-se de joelho e orou. E voltando-se o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-os, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva.
E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Só até aí. Podem sentar, irmãos. Um ponto que para mim é muito interessante, primeiro que nesse caso de Dorcas, ela foi a primeira pessoa que Pedro orou e ressuscitou. Então, assim, Pedro, quando orou para ela, foi a primeira pessoa, né? Depois de Pedro ver Jesus ressuscitar Lázaro, ele orou. Jesus já não estava mais ali, e ele estava fazendo a obra. E ele creu, tanto que ele mandou todo mundo sair. Ele orou, provavelmente pediu, Senhor, assim como tu fez com Lázaro, faz com Dorcas. E Dorcas reviveu. Mas o ponto que eu quero deixar bem enfatizado era que Dorcas era uma pessoa amada. Ela cuidava, ela tinha o carinho. E aqui nas minhas anotações, eu fiz algumas coisas que falam da característica de Dorcas. Ela era generosa, trabalhadora, bondosa, crente, ela cria em Deus, ela era discípula. Então, como discípula, ela procurava fazer aquilo que Jesus Cristo fazia. Então, ela pregava o amor, a bondade. Ela era inspiradora. As pessoas que estavam em volta de Dorcas, elas se inspiravam nela. E esse é o ponto-chave. O que você é para as pessoas que estão à sua volta? Será que, se o Senhor resolver te tirar hoje, você vai deixar um legado bom ou ruim? Será que as pessoas vão estar chorando porque sentirão sua falta ou vão estar felizes porque não vão ter mais que te suportar? É triste? Mas é a realidade. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas estão com sua família, com seus filhos, no seu trabalho, e se alguém pedir uma referência, não pode ser dada. Por quê? Porque você não é exemplo, porque você não cuida. Então, o importante é que você deixe um legado onde as pessoas vão sentir falta de você, vão sentir falta do seu trabalho, vão sentir falta da sua presença. Temos que ter o cuidado de deixar coisas boas para as pessoas que estão ao nosso redor. Por onde você passar, você tem que demonstrar que você é um servo do Senhor. Em todos os lugares. É na minha casa, é na minha família, é com meus amigos, é no meu trabalho. É em todos os lugares. Se eu vou a um médico e sento, e às vezes no Brasil a gente tem hábito de ficar conversando, né? E ali na conversa você tem que levar Cristo. Mesmo que você não fale de Cristo, mas você demonstre o amor de Cristo através da sua vida. Que era isso que Dorcas fazia. Ela cuidava das pessoas, ela era uma simples costureira. Ela não tinha bens, ela era uma costureira. E ela entregava o que ela tinha de melhor. Porque naquela época as viúvas que não tinham filhos e ficavam viúvas, elas eram pessoas totalmente à margem da sociedade. Ela não tinha um homem para cuidar dela. Se ela não tivesse um irmão do marido, no caso, que sempre ficava, ela ficava jogada ao vento. Ela não tinha cuidados. As mulheres não trabalhavam, não podiam trabalhar, né? E elas precisavam do homem para tudo. E naquela região, era uma região onde que as mulheres que andavam na rua sem seu esposo eram mal vistas. Então, ela cuidava dessas pessoas que, para o mundo, não tinha valor nenhum. Mas ela cuidava com todo carinho e amor. E aí, eu pensando sobre Dorcas, como vou falar? É uma passagem tão pequenininha, né? Não é uma coisa... A Bíblia não fala muita coisa dela. Fala apenas que ela cuidava e as pessoas que estavam ali estavam chorando e mostrando os feitos que ela tinha feito. Que ela tinha feito. E aí eu fiquei pensando, é tão pequeno e eu vou falar do amor, vou falar do carinho, do cuidado, aquilo que Deus mandou, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para aí,
Não para aí. Porque eu pensando nesse versículo onde as mulheres choravam, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha cunhada um dia antes de eu vir embora para cá. E a gente estava conversando sobre pessoas que não preparam outras pessoas para os seus lugares. Talvez Dorcas tenha ressuscitado porque ela não tinha preparado alguém para substituí-la. E aquelas pessoas precisavam ainda de cuidado. E como não tinha ninguém, porque o Senhor ele só faz alguma coisa com propósito. O propósito ali foi para que o nome do Senhor fosse glorificado e as pessoas conhecessem o que Deus faz. Porque no versículo falou, e aí eles entenderam e viram o que Deus faz. Mas, além disso, tem um propósito na comunidade onde a pessoa vive também. Porque ali as pessoas já conheciam o que Deus fazia, já estavam vendo milagres, mas elas precisavam um pouco mais de Dorcas. E aí eu fiquei pensando, será que aquelas pessoas estavam preparadas para ficar sem Dorcas? Talvez não, porque elas estavam chorando. Elas mandaram chamar Pedro porque elas sabiam que Pedro andava com Jesus e que Jesus tinha ressuscitado pessoas. Por que não Pedro orar para ela e ela ressuscitar? Eu penso, e aí é meu modo de pensar, que as pessoas falaram, vai logo, vai buscar. Ele tem que vir logo para poder conseguir ressuscitá-la. Não deixa, colocaram ela num lugar mais alto e deixaram aguardando. E elas, quando viram Pedro, começaram a chorar e mostrar, olha o que ela faz. Provavelmente ela não pode morrer, a gente precisa dela, faz alguma coisa. O que nós temos feito na nossa família, se nós hoje faltarmos? As pessoas conseguem viver sem nós? Elas vão conseguir caminhar e fluir normalmente sem a sua presença? Só sentindo a sua saudade, que é natural. Você tem preparado os seus filhos para viver sem você? Você tem preparado, pastor, a igreja para viver sem você? Tem, Márcia, preparado? A gente não prepara, porque a gente pensa que a gente é único, e não é. Nós precisamos preparar pessoas para nos substituir. Eu não sei porque o Senhor colocou isso no meu coração. Mas eu senti uma vontade muito grande quando eu li isso. Porque o que me prendeu foi exatamente o choro das pessoas que não sabiam viver. E eu conversando com a minha cunhada, a gente estava falando exatamente até do meu pai. Meu pai é um pastor e meu pai já está à frente da igreja desde quando eu era pequena. Tenho 50 anos. Então, como pastor, ele já está uns 40 anos e meu pai sempre serviu na obra, né? Meu pai tem 76 anos e ele deve estar mais ou menos uns 55, 60 anos na frente da igreja, ajudando. Antes era presbítero e depois foi a pastor e aí pastor presidente. E hoje meu pai ele está numa situação onde minha mãe precisa de cuidados especiais. E ele não pode ficar na frente da igreja o tempo todo. A vontade dele é estar, porque ele nasceu e viveu para a igreja. Meu pai é filho de pastor, foi criado na igreja. E aí ele cresceu e viveu simplesmente para a igreja. A vida do meu pai é a igreja. E quando ele não vai à igreja, ele se sente sem vida. Mas eu entendo que ele precise disso porque é a vida dele. Porém, em alguns momentos, a gente tem que abrir mão de uma coisa para cuidar de outra. Porque a família diante de Deus é o principal. Não adianta você estar muito bem na igreja e a sua família está destruída. Não adianta você estar muito bem na igreja e a sua família precisando de cuidados. E a maior preocupação do meu pai: quem vai me substituir? Quem vai continuar a obra? Quem vai continuar a obra com responsabilidade com a palavra
palavra do Senhor. Porque continuar a obra vai ter muitos. Existem muitos. Se o pastor falar assim, eu vou parar, alguém vai levantar e vai falar, eu quero, pastor, eu vou. Porque agora, com a responsabilidade, com a palavra do Senhor, poucos vão fazer. Então, temos que pensar em substituir. Eu preciso de alguém. O meu marido não sabe fazer comida. Se eu ficar doente, ele vai ficar doente também. Ele vai emagrecer, os irmãos vão ver o Bruno magrinho. Eu acredito que os irmãos vão fazer uma comida e vão mandar para ele, vão ficar com pena. Porque o Bruno está preparado para morar sozinho, para lavar a roupa dele, para passar, até mais que eu, para limpar uma casa, mas para cozinhar, não. E eu não sou eterna, irmãos. Eu sei que eu tenho 50 anos, mas eu posso ficar doente, como eu já tive de fazer cirurgias e ele teve que cuidar de mim e eu ficar um mês sem poder fazer nada. Então, temos que preparar pessoas para que consiga viver sem nós. E isso é falando espiritualmente também. Porque tem muitos irmãos na igreja que ele só vem à igreja porque se ele não vir, o pastor vai sentir falta dele e aí vai ligar para ele. Ele não está preparado para viver sem o pastor. Ele vai ter sempre que ter alguém. Eu falo que eu lembro uma vez que eu falei, o Bruno ficou um pouquinho triste comigo, que tudo ele me pedia. Ora, pede. Eu falei assim, eu já estou cansada de empurrar você, de ser carrinho de mão, carregar os outros nas costas. Faz você. Você tem que aprender a ter intimidade com Deus para não, todas as vezes que você precisar, eu que ter que pedir por você. Então, temos que ter intimidade para não precisar. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Vou correndo a um profeta para Deus usar o profeta para falar para mim. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de sozinha ouvir a voz do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. Um louvor é a voz do Senhor. Se seus ouvidos estiverem abertos, você vai ouvir a voz do Senhor, independente de quem fale contigo. Às vezes, uma coisinha que você vê na televisão te desperta, e é o Senhor falando para você. Então, a voz do Senhor, ela está ao nosso alcance. Você não precisa de uma pessoa, de um profeta para falar para você aquilo que a Bíblia pode falar. Aquilo que um louvor, se você se entregar, vai falar ao seu coração. Temos que estar preparados para andar sozinhos. Existem lugares no mundo onde um cristão não pode ter contato com o outro. E quando tem, é escondido. Porque senão eles são mortos. Eles são presos. Será que você teria capacidade de estar em um lugar assim? É muito triste saber que existem pessoas que precisam morrer pelo amor de Cristo e nós, que temos facilidade, não queremos nada. Nós estamos buscando para nós, não para dar aos outros. O que Dorcas fazia era o melhor dela, que era costurar, e aí para muitos pode dizer, uma costureira? Sim, era o melhor dela. E ela usava aquilo que ela fazia de melhor no reino do Senhor. Então, use aquilo que você faz de melhor para o reino do Senhor. Irmãos, eu não tenho nada, eu só sei pintar uma parede. Então, quando você olhar a parede da igreja e ver que está precisando de uma pintura, fala para o pastor, pastor, compra tinta, é o que eu sei fazer, vamos deixar a casa do Senhor bonita. Eu vou estar fazendo o meu melhor, com o melhor que Deus me deu. Se eu sei fazer alguma coisa, dê o seu melhor no reino do Senhor. Se você vai colocar tudo o que você tem de melhor nas mãos do Senhor, não se preocupe com mais nada, porque Ele vai te suprir em todas as outras coisas. O carinho, o amor, o cuidado, isso tem que ser. É obrigação do cristão ter um pelos outros. Mas a minha personalidade, ela é forte e eu tenho
o espírito de liderança, né? Que eu falo isso para não dizer que é mandão, é a pessoa que quer mandar em tudo. Mas quando você for tocar em outro ser humano, principalmente como servo do Senhor, toca com a alma, esquece o seu eu. Cuide das pessoas como se fosse Jesus cuidando delas. Porque era isso que Dorcas fazia. E é por isso que, quando ela morreu, as pessoas estavam tristes, desesperadas, porque não sabia viver sem ela. Talvez ela não tivesse preparado alguém para costurar. Se ela tivesse preparado, seria mais fácil. Assim também como Elias e Eliseu, primeiro Eliseu foi preparado, para depois Elias ser transladado. Ele primeiro preparou o Eliseu. E aí quem veio depois, que foi Eliseu, fez tudo dobrado. Olha só, ele foi tão bem preparado que ele fez mais do que Elias. Então, prepare pessoas, prepare seus filhos para viver sem você e para se tornarem seres humanos melhor do que você. Prepare um amigo do trabalho, e isso é muito triste, porque a gente chega em um determinado lugar, em alguns trabalhos, que você chegou e precisa, às vezes você sabe fazer, mas você não está acostumado com o ritmo daquele lugar. E é muito triste, eu estou falando aqui para a gente que é servo do Senhor, seja exemplo. Porque é muito triste um cristão chegar em um ambiente onde tem outro cristão e aquele cristão, de vez de ajudar com amor e carinho, despreza e maltrata. Faz o que todo mundo que não tem Deus no coração faz. Então, seja um exemplo no seu trabalho. Chegou alguém novo no seu trabalho, precisa, não está se adaptando, está fazendo errado, irmãos, faça, ajude com cuidado. É simplesmente pelo fato de, às vezes, ele não saber. Ele vai aprender. E sim, não se preocupe, porque ele pode também fazer melhor do que você. Porque existem coisas que são Deus que dá dom. E às vezes a gente tem um dom e o outro sabe fazer. Mas ele ensina para quem tem um dom, ele faz até melhor. Mas não se sinta envergonhado. Ou menosprezado, pequeno. Ah, ele faz melhor do que eu estava aqui, agora ele está fazendo melhor. Não. Entenda que você fez muito bem, porque você ensinou. E ensinou tão bem que ele está fazendo melhor. Então, tenha esse cuidado no seu trabalho. Ajude as pessoas novas que estão chegando. A gente aqui tem muitas pessoas que são migrantes. Nós somos migrantes. E nós temos... Eu, graças a Deus, tenho pouca. Mas o meu marido tem tido muita dificuldade no trabalho por causa disso. E lá existem pessoas evangélicas. E agem como se não fosse. Isso é muito triste. Será que você vai chegar em um ambiente e as pessoas vão perguntar quem é fulana? E as pessoas vão falar o quê? Ah, a Neiva? A Neiva é uma mulher arrogante. A Neiva é uma mulher que não ajuda ninguém, que não demonstra carinho. Eu não quero levar esse nome. Eu quero sair do meu trabalho, entrar de férias e quando eu voltar, as pessoas do meu trabalho dizer assim, senti tanto a sua falta. Poxa, estava tão vazio aqui sem você. É tão bom. Sabe por quê? Porque você entende que você está fazendo alguma coisa de bom. Faça sempre o seu melhor. No seu trabalho, na igreja. E procure fazer com que as pessoas que estejam ao seu redor estejam preparadas para viver sem você. E esse preparado não é porque eu preciso morrer para alguém fazer. Você precisa de férias. Você precisa, às vezes, de um cuidado especial, porque você precisa fazer uma cirurgia. Né, Tânia? E a gente está preocupado com a casa, a gente está preocupado com a obra do Senhor. Como é que vai ficar sem mim? Vamos preparar pessoas para nos ajudar. Moisés, ele tinha os ajudadores dele. Pessoas que precisaram segurar um de cada lado no seu braço para vencer uma batalha. Nós precisamos ter pessoas para nos ajudar a sustentar, porque tem batalhas que nós não conseguimos sozinhos. E aí foi onde Moisés subiu no monte
e ele teve 2 pessoas segurando seus braços, porque ele precisava estar com o braço erguido para que o povo visse que ele estava ali em pé. Só que chega uma hora que sozinho a gente não consegue. E aí a gente precisa de pessoas para nos auxiliar. Então, carregue isso no seu coração. Seja bom, dê o seu melhor, faça a obra do Senhor com amor, mas sabendo que existem pessoas ao seu lado que podem te ajudar e tornar isso mais leve. A obra do Senhor é boa de se fazer, mas é árdua, é pesada, muito. Nós temos um pastor que trabalha e faz a obra. Muitas vezes ele chega em casa exausto. Mas ele não pode deixar de não vir. Por quê? Porque se ele não vir, não tem outra pessoa para abrir a igreja e fazer. Vamos nos dedicar na obra do Senhor. Vamos fazer o fardo do nosso irmão ao lado ser mais leve. Precisa ser mais leve. A obra do Senhor, ela tem que ser feita. Se você não fizer, vai aparecer alguém. Porque o Senhor não deixa vazio. Se é para ser, ele vai mandar alguém. Mas se você pode fazer, faça. Ajude, dê o seu melhor. Seja uma pessoa que na sua falta as pessoas vão chorar. Chorar muito, porque sentiu sua falta. Mas vão saber que a obra pode continuar sem você. Que a sua casa vai fluir sem você. Que o seu trabalho, você vai entrar de férias e quando você voltar, vai estar tudo fluindo. Não vai estar nada acumulado para você. Seja uma pessoa que prepare outras pessoas para que exista sem você. O Senhor mandou falar isso. E eu não sei porquê, não sei para quem e nem quando isso vai ser preciso. Pode ser que a gente precise para amanhã. Já até passou, a gente já era para ter pensado. Pode ser que a gente precise para daqui a 10 anos. Como meu pai não pensou que ele precisava construir pessoas ao redor dele. As pessoas que ele construiu estão distantes, moram longe. E aí ele não pode contar para a obra do dia a dia. Então, temos que ter essa preocupação. Pessoas que você possa contar na hora da sua ausência. Pessoas que a gente possa contar na hora da minha doença, na hora do meu descanso. Eu posso descansar, eu posso tirar uma férias e visitar minha família, pastor, porque eu tenho alguém que eu possa deixar. Eu posso ficar enferma e precisar passar por uma cirurgia, porque eu tenho alguém que vai cuidar de mim. Eu sei que alguém pode me ajudar. Enquanto eu estiver parada, alguém está continuando a fazer. Tenha sempre esse cuidado no seu trabalho, na casa do Senhor, principalmente. E deixe o legado onde as pessoas vão falar de você com todo amor e carinho. O meu pai tem uma tia, para terminar, ela não teve filhos, né? Irmã do meu avô. Mas ela tinha um apelido bem carinhoso, que era Pequenina. Acredito que ela era a irmã menorzinha, né? Só que eu lembro, e eu cresci, eu não conhecia essa tia, porque quando ela faleceu eu era muito pequena e não tenho lembranças dela. Mas todas as pessoas que eu conheço, que falavam dela e conheceu ela, falava dela com... Ela era uma pessoa extremamente carinhosa. Ela não teve filhos, mas ela cuidava dos filhos dos irmãos da igreja. Ela cuidava, as crianças gostavam dela como mãe. Algumas crianças chamavam ela de mãe pequenina. Então, você vê o carinho, ela demonstrava amor. Uma criança, para chamar alguém de mãe, ela tem que ser muito bem tratada e cuidada, senão ela não chama de mãe. A mãe dela é insubstituível. Então, seja alguém que daqui a 30 anos, quando falarem de você, vão falar de uma forma que seus netos vão ouvir. Você, de repente, não está mais aqui, mas os seus netos vão ouvir e vão sentir orgulho. Eu penso sempre assim, o meu sacrifício de estar tão longe dos meus filhos e das minhas netas, eu tenho 2, é para que daqui a 20 anos, a minha neta, que está uma mocinha, fez 14,
ela olhe para tudo que eu fiz, ela sinta orgulho e fale, minha avó foi um exemplo para mim. Não é fácil, irmãos. Está longe das pessoas que a gente mais ama. Filho, quem é mãe aqui sabe. Filho, e depois vem o neto, que é um amor assim que é maior do que o filho, porque o filho é amor com responsabilidade. O neto é amor só com carinho e dedicação. Você não tem responsabilidade de educar um neto. E é tão, tão doloroso você ir embora e sua neta agarrar em você e chorar copiosamente, falando, vó, eu estou morrendo de saudade, você nem foi embora. Mas por quê que eu faço isso? Eu estou falando de mim. Porque eu sei que aqui eu vou ser muito melhor. Eu vou ajudar muito mais. Eu vou ser um exemplo para minha neta, para ela não ter nenhuma dificuldade. Quando ela se sentir pequena, ela vai pensar assim, isso é pouco. A minha avó largou tudo e foi para um lugar onde ela nem conhecia ninguém. Quando eu vim para cá, para Portugal, eu nunca tinha vindo a Portugal. Eu não conhecia uma viva alma aqui. Eu não tinha casa, eu não tinha trabalho. Mas eu vim pela fé. Porque um dia eu botei no meu coração, Senhor, fala comigo. Eu estou com medo. Eu quero ir. A gente estava vendo documentação. E aí, no dia 31 de dezembro, no final da igreja, a gente se abraçando. O Senhor usou minha mãe e falou para mim, vai. Vai, está tudo preparado te esperando. Tem gente lá esperando por você. Vai e volta depois para contar as bênçãos, que serão muitas. E aí eu coloquei isso no meu coração e eu lembro que eu abracei o Bruno logo em seguida e falei, nós vamos. E tudo já deu certo. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque eu tive fé que aquilo que o Senhor falou para mim ia acontecer. Não tenha medo. O abismo, às vezes, é tão grande, você olha e vê nuvens, e você pensa que o abismo está ali, e você vai pular e vai sumir. Quando a gente vai lá no Morro do Areeiro, né, eu estive lá com o pastor e a Márcia, e estava uma nuvem, e a gente olhava assim, era só abismo. Aí você pensa assim, se eu vou na beiradinha, eu vou cair e vou morrer. E a gente olha esse abismo tão grande. Mas, às vezes, em alguns determinados lugares, você vai na beirinha assim, você pensa que você está no abismo, mas você olha embaixo assim, já tem uma outra plataformazinha. Então, assim, pule com segurança. Não pule de qualquer jeito, porque a gente tem que ter responsabilidade. Mas use a sua fé. Não tenha medo. Use a sua fé. E eu tenho certeza que se você fizer tudo com responsabilidade e usando a sua fé, será grande a vitória e o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Porque assim como Ele tem feito na minha vida, e vai fazer muito mais, porque eu tenho bênçãos para contar, mas vou ter muito mais, muito e muito mais, porque eu sei que ainda é pouco aquilo que Deus me prometeu, ainda é pouco o que eu estou colhendo. Mas eu vou colher muito. E os frutos que eu vou colher, talvez eu não vou ver. Mas os meus filhos verão. Os meus netos vão ver. E é esse o meu propósito. É ser exemplo para as pessoas que eu amo. Ser exemplo na minha igreja. Como serva do Senhor. Como irmã que ama, que cuida, que entende a fraqueza um dos outros. Sejamos nós, mulheres, exemplo na casa do Senhor. Seja aquela irmã que quando uma está com aflição, a outra sente vontade de estar perto, de abraçar, de conversar, de desabafar, para que a sua presença fortaleça ela. Às vezes não é uma palavra, só a presença. Então seja essa pessoa, a pessoa que transmite o amor de Deus num toque, num olhar, numa fala. Seja usado pelo Senhor, assim como Dorcas foi. E que nós sejamos sempre servos do Senhor prudentes. Tem uma frase que não é um versículo bíblico, mas só que eu gosto muito, que está assim:
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Lembrando que uma alma precisa da outra alma. As técnicas não vão servir para algumas coisas. Você precisa tocar o ser humano com o seu melhor. E o seu melhor é o melhor de Deus, porque se nós somos servos do Senhor, nós temos que transmitir o amor de Deus através da nossa vida. E é isso que eu vou deixar para os irmãos. Transmita o amor do Senhor na sua vida. Não seja alguém que precise se esconder para poder não ser mau exemplo. Seja alguém que as pessoas buscam sempre como exemplo. Assim como Dorcas até hoje é exemplo. As pessoas pegam e falam de Dorcas. E olha quanto tempo. E olha o que a Bíblia fala dela, tão pouco. Mas ela serve até hoje como exemplo. Então, que nós sejamos exemplo na casa do Senhor. Amém.